Muito boa noite, tudo bem? Que bom que nós estamos aqui juntos, mais uma vez, para estudarmos um pouco mais sobre aquilo que Deus tem reservado para nós na Sua palavra. Eu quero te convidar neste momento, junto com o pastor Antônio, para que a gente possa elevar uma prece ao nosso Criador e preparar o nosso coração e o nosso entendimento para o tema que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Ora para nós, pastor. Vamos orar? Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por sua presença em nossa vida, seu cuidado, e de modo especial te agradecemos por sua palavra. O Senhor se revela a nós através da sua palavra, assim nós entendemos. E no estudo dela pedimos a iluminação do teu Santo e Bom Espírito para que entendamos e também nos dê sabedoria para que a pratiquemos. Nós oramos desde já em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, vamos falar de um tema muito falado, muito discutido e às vezes pouco compreendido. Verdade. Batismo. Muitas pessoas, ou quase todos, sabem o que é. Muitas vezes desconhecem a forma correta, e existe uma forma correta, mas pouco se entende o que isso realmente significa. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse tema, desde o ponto de vista verdadeiro, que é o bíblico, para que a gente possa, junto com quem está nos assistindo nesse momento, entender de fato o que isso significa, pode, realiza, enfim, se aplica à vida de cada um de nós. Batismo é um ato simbólico, né? Mas que representa uma realidade muito profunda. Nós encontramos, para que a gente seja pertencente, passe a fazer parte de uma realidade, até mesmo de uma empresa, da faculdade, né? Tem o famoso batismo dos calouros, enfim. Algumas empresas também têm isso. Então, é uma cerimônia de recepção dentro de uma nova realidade, né? Dentro de um novo mundo. E no mundo cristão existe também um batismo, mas numa dimensão muito mais profunda e ampla do que as dimensões desses batismos comuns, né? No mundo cristão, o batismo representa uma aceitação. É muito mais do que um pacto, é uma aceitação de tudo que Cristo já fez por nós, né? Nós encontramos alguns que, como tu disseste bem, querido ancião, que o batismo é um tema até muito discutido, muito falado, mas nem sempre é tão compreendido biblicamente assim, né? E algumas das questões que fica ainda assim em aberto, pouco compreendido sobre o batismo mas realmente qual é a maneira bíblica, né, para ser batizado, para aceitar? Porque a gente encontra um monte de tipos de batismo, né? Alguns jogam fubá, outros jogam fogo, tem que saltar fogueira e tal. Tem um monte de, né, tipo de batismo para ser aceito em alguma realidade. Mas como cristãos, biblicamente, qual é a forma, a maneira, qual é o tipo de batismo, né, que Cristo ensinou, que Cristo orienta através da palavra? Tipo de batismo. Bom, então vamos para a Bíblia, porque lá a gente pode ver no próprio batismo de Jesus a forma correta. Olha só, Cristo se batizou também. Exatamente. Mas espera ali, vamos primeiro ver? Eu tenho uma outra pergunta já que surgiu aqui. Opa. Cristo se batizou. Nós podemos ver aqui bem no começo dos evangelhos, né? Do Evangelho de Mateus, capítulo 3. E aí, a partir do verso 13, nós encontramos aí a história do batismo de Jesus. O verso 14 já diz que João, porém, tentou impedi-lo de se batizar. Olha só, Jesus Cristo foi deliberadamente. Ninguém o obrigou. Olha só. Então, batismo não é
coerção, ninguém pode nos coagir a ser batizado, né? Jesus então escolheu ser batizado. Ele escolheu, a Bíblia diz aqui que ele escolheu ser batizado. Jesus foi até Galileia, ao Jordão, para ser batizado. João, o batizador, por isso O Batista, ele impediu Jesus de ser batizado. Por que será? O texto bíblico diz assim, João tentou impedir e responde dizendo assim, João disse assim para Jesus, sou eu quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus então respondeu, verso 15, deixe assim por enquanto, convém que assim nós façamos, para se cumprir as Escrituras, a justiça. E João então concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu das águas, olha só, saiu das águas, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, a quem eu me agrado tanto. Tem alguns detalhes muito importantes aqui. A Bíblia diz que Jesus se batizou deliberadamente. Se ele se batizou deliberadamente, ele escolheu fazer isso. Se ele escolheu fazer isso, é porque ele já tinha certa idade. Concorda? Então, qual é o certo, pastor? Eu preciso... Porque a gente vê em alguns momentos, assim, tu colocaste no início da nossa conversa que o batismo, ele é a gente chama de batismo, mas na verdade, às vezes, a gente tem... São rituais, a gente chama de batismo, mas são rituais de iniciação, rituais de ingresso, enfim. Jesus, ele escolheu batizar-se. Isso significa, então, que eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Com certeza. É isso? É isso. Então, se eu for uma criancinha, não é o momento certo. Olha só, a própria Bíblia diz que quem crer, né, e for batizado, será salvo. Geralmente criancinha ainda não tem ciência do que é pecado, do que não é, do que é crer ou não crer, né? Então precisamos ter, como seres humanos, maturidade para compreender, né, pelo menos o que é pecado, né, e aceitar Jesus, que é o Salvador, né? Então ter essa maturidade de compreensão da realidade é importante. Por isso, biblicamente, não é orientado batizar crianças. A criança não sabe se ela precisa de um Salvador. A fé dela até depende muito ainda dos adultos, né? Uma criança de 2, 3 anos. Ela não decide por si mesma. Ela não decide por si mesma. Né? Jesus Cristo aqui teve que atingir a maturidade e ele mesmo, não foi a sua mãe Maria, né? Que falou, filho, vai lá se batizar, tá grande demais já e tal, vai. Não, ele mesmo. É uma decisão pessoal. Mas tem uma pergunta aqui que eu queria fazer, ancião. Se Jesus é Deus que se fez homem, ele não tinha pecado e não pecou? E por que ele precisou passar por um ritual, um símbolo que é para pecadores como nós? Ele precisava mostrar para nós alguma coisa, né? Ele precisava fazer a manifestação pública da decisão dele. Precisava tornar isso evidente, né? Ele precisava mostrar para nós que a gente precisa ter uma iniciação. Estava dando um exemplo. Um exemplo da sua escolha. Ele escolheu, ele nos mostrou com isso que a gente precisaria decidir por seguir a Deus, por iniciar uma vida de fato e em verdade com o nosso Criador. Que legal. Então ele quis dar um exemplo. Um exemplo. Até porque a própria Bíblia aqui diz que ele falou para João Batista, olha, importa que eu seja batizado para que se cumpra as Escrituras, né? Para que o que está escrito seja cumprido e, consequentemente, os seus seguidores tenham isso como exemplo, né? E a Bíblia também diz aqui, tem um detalhe aqui nessa cena muito importante para a gente perceber, para a gente entender e seguir
qual é o tipo a forma do batismo, o tipo do batismo. Muitos dizem, não importa e tal, o importante é que eu tô passando por um ritual que o importante é o coração. Realmente, o coração importa muito. Mas Jesus deixou bem claro aqui também o tipo, a forma, né? A Bíblia diz aqui, e saindo das águas, né? Quer dizer que Jesus não foi batizado por um simples borrifar, assim, né? Aspersão, sim, aspersão. né? Jesus não foi simplesmente aspergido, ele entrou na água. Uau! Isso quer dizer o que para você, ancião? O que você entende sobre isso? Qual o tipo do batismo que a gente precisa seguir? Como tu bem disseste, e eu repito agora, tu disse que o batismo ele é um ritual de iniciação, certo? Uhum. Quando nós iniciamos a nossa vida, nós também estamos cobertos de água, vamos dizer assim. E o batismo tem o mesmo significado, ele é o início, ele é um novo nascimento. Então Jesus, quando saiu das águas, significa que ele foi batizado por imersão. Imersão. Ele foi coberto por água e dali saiu. E esse é um conceito, um conceito muito, muito amplo. Significa que ali, por livre escolha, ele nasceu de novo para uma vida com Deus. Uau! Uau! E é claro, ele estava nos dando exemplos, e o batismo tem abrangências, para nós pecadores, tem abrangências muito mais profundas e, né, numa dimensão maior. Por exemplo, eu lembro lá, João capítulo 3, se eu não me engano, que Jesus é procurado por um grande mestre, Nicodemos. João 5, né? João 5, se eu não estou enganado. Isso. Aí ele diz assim, mestre, tu falas muito sobre o reino do céu e tal. O que eu preciso fazer para entrar no seu reino? Lembra da resposta dele? E o que a resposta de Jesus nos ensina? Tem que nascer de novo, né? Nascer de novo. Como Jesus fala sobre esse nascimento de novo, tanto que até o próprio mestre perguntou, eu vou entrar novamente na barriga da minha mãe? Impossível, né? O que é esse novo nascimento? Que Jesus estava se referindo em João 5, então? Ele precisava nascer de novo da vida que tinha para uma nova vida. Ok. Agora precisava sofrer uma transformação. Precisava que o Espírito de Deus atuasse na vida dele e ele mudasse a sua mente e o seu coração para servir a Deus. Legal. Nascer de novo. E Jesus Cristo, eu lembro aí que Jesus Cristo acrescenta, né? É João 3, João capítulo 3, agora aí me lembrei. Perfeito. João capítulo 3, do verso 1 em diante. Aí Jesus Cristo acrescenta dizendo assim, você precisa nascer da água e do Espírito. O que é isso? Nascer da água e do Espírito, ancião? Ele não voltar para o ventre da mãe não era uma opção e não era o contexto ali. Ele precisava nascer da água, fazer a sua manifestação, mostrar que ele ali queria uma transformação de vida, e do Espírito. Ele precisava nascer de coração, ele precisava tornar-se uma nova pessoa a partir dali, uma decisão nova, ter um encontro verdadeiro com o nosso Criador. Precisava entregar-se completamente e seguir um novo rumo a partir dali. Precisava fazer o seu ritual de iniciação. Ok. Então, querido amigo, amiga, olha só, nascer de novo é nascer em Jesus, através da água e também do Espírito. Através do batismo, qual tipo de batismo mesmo que a Bíblia orienta? Que Jesus Cristo também deu o exemplo e fez? É o batismo por imersão. Por imersão. Batismo por imersão. A própria palavra batismo, ou batizo, significa imergir, né? Cobrir de água. Por isso é que geralmente o batismo bíblico mergulha a pessoa na água, que significa morreu, né? Para a velha vida de pecados, e quando levanta da água, nasce de novo. Nasceu de novo para uma nova vida em Cristo.
em Cristo Jesus. Mas não acabou por aí, esse é o começo, né? Só o começo. Por isso é que a gente precisa do Espírito Santo para nos fazer aquele batismo diário, né? Através da oração, do estudo da palavra, do compartilhar. Batismo diário. Mas aí eu tenho, talvez a última pergunta de hoje. Não será que esse é um ritual que ficou lá no passado? Por exemplo, o povo de Israel tinha alguns rituais, como por exemplo a circuncisão e tal, que ficou lá no passado. O batismo, Jesus manda mesmo, ele diz assim que a gente precisa utilizar esse ritual como um símbolo de entrada, de aceitação do seu reino, da sua presença. Segue valendo. Segue valendo. Segue valendo? Todos nós precisamos nascer da água e do Espírito. Olha só. Ouvindo essa sua declaração, eu lembro daquele verso bem famoso, né? Eu acho que, deixa eu ver aqui, rapidão, Mateus 28, né? A grande comissão. Grande comissão. Jesus disse assim, 28, né? A partir lá do verso 19, disse, portanto, Jesus é que deu essa ordem, vão e façam discípulos de todas as nações. Uau! Não vou batizar só os brasileiros, não. Meus angolanos também. Todo mundo. Todo mundo. Façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, todas essas coisas que eu tenho vos ensinado, dizia Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem a Trindade, né? Estávamos todos deveriam estar sob o mesmo guarda-chuva. Entregues à Trindade, entregues a Deus, entregues ao Espírito, como tu bem disseste antes, para serem guiados por Ele. E isso vale até os dias de hoje. Que bênção. Então, batismo tem que ser biblicamente como Jesus ensinou e Ele mesmo deu exemplo. O batismo é um símbolo que representa uma atitude, uma decisão muito importante, que talvez, eu não sei, ancião, o que a gente pode dizer para um amigo, uma amiga que talvez ainda não decidiu publicamente aceitar Jesus como seu único Salvador, né? Porque às vezes a gente até aceita Jesus e tal, eu concordo com o que ele diz e tal, mas eu não aceitei isso publicamente ainda, não fiz uma declaração pública, como se fosse aquele namoro, ou aquele namorado, ou aquela namorada fica enrolando, nada de casar, né? Nada. O que a gente pode fazer? O que a gente pode falar? Talvez alguém aí esteja nessa situação, né? Tudo que nós assumimos como uma decisão nossa torna-se muito mais... pode-se viver de maneira muito mais completa. Então, se hoje falta algo ou ainda não há uma certeza, saiba que nascer da água e do Espírito implica não apenas em coisas que eu não posso mais fazer. Pelo contrário, são coisas que eu posso fazer, são coisas que a gente pode, a partir deste momento, de maneira especial e integral, vivermos com o nosso Criador. Estar com Ele todos os dias, sentir-se dele de maneira completa e integral, é uma experiência que nós vamos poder viver no momento em que nós optarmos em dizermos publicamente, através do batismo, que nós aceitamos a Deus, que nós decidimos estar com Ele e aceitarmos o seu Espírito a nos impressionar diariamente para isso. Que legal, que bênção. Senso de pertencimento, né? Eu agora pertenço a Deus. E é muito bom que a gente declare isso. Ultimamente, há uma onda de vergonha pelo que é certo e falta de vergonha pelo que é errado, né? Infelizmente. Então, nosso convite para você, querido amigo, querida amiga, se você ainda não se decidiu, ou talvez você já decidiu e está vivendo aí longe dos caminhos de Deus, longe da sua decisão, você ainda tem tempo.
ainda existe graça, ainda Amém. existe salvação, né? Jesus Cristo ainda está de braços abertos. Quando digo ainda é porque está chegando o tempo que vai acabar, né? Vai acabar. Aproveitemos bem esse É momento. verdade. Então, querido, querida, hoje é tempo. Busque a Deus, decida por Jesus. Procure um irmão, uma irmã, um líder espiritual, tá? E coloque a ele a sua situação. Busque estudar a palavra de Deus, busque decidir por Jesus. E não tenha vergonha de viver por Jesus, porque ele não teve vergonha de morrer por ti. Não se acovarde. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. E gostaríamos de encerrar aqui o nosso bate-papo sobre o batismo fazendo uma oração. Eu vou pedir que o nosso querido ancião ore conosco. Vamos orar. Feche os teus olhos aonde você estiver e vamos falar com Deus nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos dá o que nós precisamos para chegarmos nesse momento, e se ainda temos dúvidas sobre o que de fato decidir, que nós possamos sempre optar e decidir por Ti. Amém. Se estamos ainda em dúvida, Senhor, de assumir publicamente o nosso compromisso contigo, que aproveitemos esses momentos que nós ainda temos, esse tempo que ainda temos, como bem falou o pastor Antônio, e decidirmos uma vida contigo. Amém, Nós Pai. possamos, Senhor, a cada dia nos acercarmos mais de Ti e vivermos completamente para Ti. Esse, Senhor, possa ser o nosso desejo daqui em diante até a eternidade. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.